Olá, meu nome é Paulo Martins, eu sou biólogo e atuo no projeto Mais Energia da Supergás Brás. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre algumas formas da gente tratar o lixo orgânico que é produzido na nossa casa. Para isso, a gente vai utilizar um processo chamado de compostagem. A compostagem é um processo que tem como base a decomposição da matéria orgânica. Então, a decomposição de toda a matéria orgânica é um processo que ocorre na natureza como um todo, no chão das florestas, os galhos, as folhas, as frutas que caem, os animais que morrem. Toda essa matéria orgânica, ela entra em decomposição e é transformada novamente em matéria inorgânica. Quem é responsável por esse processo de decomposição da matéria orgânica? Os principais responsáveis são bactérias e fungos decompositores. Só que tem diversos organismos, animais, pequenos artrópodes, alguns animaizinhos parentes dos insetos, as minhocas, são outros organismos que contribuem para acelerar esse processo de decomposição. Mas talvez vocês estejam pensando, como que eu vou fazer isso dentro da minha casa? Para desenvolver um processo de decomposição da matéria orgânica na nossa casa, um processo de compostagem, a gente vai utilizar essas caixas plásticas que estão aqui, que é a chamada composteira, ou também minhocário. Nela, a gente vai colocar o nosso lixo orgânico com o objetivo que ele seja transformado e no final desse processo a gente tem uma terra pretinha, rica em nutrientes, que a gente vai poder usar no nosso jardim. Por que será que é importante a gente tratar o lixo orgânico na nossa casa? A gente deve pensar para onde vai o lixo que eu produzo quando eu jogo fora? Onde é esse jogar fora? Esse fora é apenas fora da minha casa, mas ele vai para um outro lugar que é dentro de alguma coisa. E no lixo doméstico produzido nas cidades, mais da metade desse lixo, ou seja, mais de 50% do lixo que a gente produz na nossa casa é lixo orgânico. Então, se a gente conseguir separar esse lixo orgânico dos outros lixos, dos outros materiais que vão para o lixo, a gente reduz em mais da metade a produção de lixo da nossa casa. E esses outros materiais, se eles forem também separados, limpos, e forem para um processo de reciclagem, a gente consegue reduzir quase a zero a produção de lixo na nossa casa. E eu vou mostrar como que a gente faz para fazer a manutenção dessa composteira e conseguir tratar o nosso lixo orgânico, o lixo que a gente produz, dentro da nossa própria casa. Os fatores que influenciam na compostagem, ou seja, no processo de decomposição da matéria orgânica, são principalmente a temperatura, a presença de ar, ou seja, a disponibilidade de oxigênio ali naquele meio, o pH, que é a acidez daquele meio, e também a quantidade de carbono e de nitrogênio naqueles elementos. Em geral, a gente precisa de 3 partes de carbono para 1 parte de nitrogênio. E onde que está o carbono? O carbono está principalmente nas folhas secas, então naquela matéria seca. Então, folha seca, a própria palha, o capim seco, galhos secos, são materiais ricos em carbono. O nitrogênio ele vai estar presente no material fresco. Então, nas cascas de frutas, legumes, verduras, são materiais ricos em nitrogênio. Sempre que eu colocar o material, o lixo orgânico, na minha composteira, eu vou ter que equilibrar esse material com carbono. Então, porque em geral eu vou estar colocando aqui restos de frutas, legumes e verduras, a borra do café, então junto com um papelzinho mesmo, saquinho de chá, tudo isso eu posso jogar aqui na composteira. São materiais ricos em nitrogênio. Então, para equilibrar esse sistema, eu vou ter que inserir o carbono. É importante para que esse processo de decomposição dê certo e aconteça de uma maneira adequada, para que esse meu meio tenha ali uma quantidade ideal de carbono, de nitrogênio, que ele consiga ter espaço entre as partículas ali para garantir a presença de oxigênio. Para que isso aconteça de forma eficaz, eu vou precisar adicionar
sempre matéria rica em carbono, ou seja, folhas secas e serragem. A serragem é uma matéria muito boa porque ela é mais durinha e ela já tem um formato que ajuda na disponibilidade de ar ali dentro. Ela evita que o material fique compactado. E aí um detalhe, essa serragem, é importante que seja serragem de madeira sem verniz e sem tinta. E também não pode ser serragem de MDF, que é um material ali, uma madeira processada que já tem produtos químicos. Um outro ponto é o que pode e o que não pode ser adicionado na composteira. O que eu não posso colocar? Não pode colocar restos de carne, nem ossos e nem fezes, cocô de cachorro também não pode. E o que eu posso colocar? Você vai poder colocar, de forma geral, restos de frutas, legumes, cascas de frutas, casca de ovo, borra de café, com o filtro, né, aquele filtro de papel. Papel que não tenha tinta, eu também posso usar como matéria rica em carbono. Comida cozida, eu posso colocar, Paulo? Bom, depende. A comida, depois que ela foi cozida, temperada, com sal, não é muito interessante, porque as nossas amiguinhas minhocas vão sentir. Então, se for um pouquinho, sobrou um pouquinho no meu prato, eu posso colocar? Pode colocar. Um outro detalhe. A casca de frutas cítricas, como limão e laranja, a gente também tem que tomar um certo cuidado, porque elas têm uma acidez muito alta. Então lembra que eu falei que o pH, a acidez do ambiente, é importante para o controle da compostagem? Se eu adicionar muita casca de limão, por exemplo, vai deixar o meio mais ácido e vai prejudicar o processo de decomposição. E aí uma coisa que as pessoas sempre pensam em relação à compostagem, quando vão começar a desenvolver a compostagem. Pô, mas eu vou colocar lixo orgânico dentro da minha própria casa e vou deixar esse lixo entrar em decomposição? Isso vai feder, vai ficar com um cheiro horrível, eu não quero isso na minha casa. E é aí que você se engana, porque o processo de compostagem, quando ele é feito de maneira adequada, ele não gera cheiro nenhum. Eu tenho essa composteira aqui na minha casa há mais de 7, 8 anos por aí e nunca teve mau cheiro. O que gera mau cheiro então no lixo? O que vai gerar aquele cheiro desagradável, o cheiro de podre, aquele cheiro ruim, é a decomposição que ocorre sem oxigênio. É preciso garantir que a decomposição aconteça com a presença do oxigênio, a decomposição aeróbica. Para isso, a gente vai periodicamente, aproximadamente uma vez por semana, revirar os resíduos que estão aqui dentro, para garantir que o oxigênio vá lá para baixo, né, e não tenha a decomposição anaeróbia, decomposição sem oxigênio. Quando acontece decomposição anaeróbia, um dos produtos é o metano, e aí sim a gente vai sentir aquele cheiro ruim, cheiro, né, de ovo podre, algo assim. No processo de decomposição da matéria orgânica, vai ter a produção do chorume, como eu falei anteriormente. Então o chorume é esse líquido aqui, escuro, de cor preta, que ele é produzido e fica depositado na caixa número 1. A gente pode ver aqui que tem uma torneirinha e por essa torneira é que eu vou retirar e coletar esse chorume. Então normalmente eu coloco ele em garrafas, ele fica aqui, eu coloquei aqui nesse copo só para mostrar para vocês a cor dele, porque a garrafa é verde. Ele não pode ser bebido, está parecendo aqui suco de uva, mas não é. Eu vou colocar ele nas plantas. Então, posso colocar direto? Não. Você tem que diluir uma parte do chorume para 10 partes de água. E ele é um excelente fertilizante orgânico ainda para as nossas plantas. E aqui, nesse potinho, eu peguei algumas minhocas para mostrar para vocês que são, junto com os fungos e as bactérias, que na verdade o pessoal só fala da minhoca, mas também as bactérias e os fungos têm um papel fundamental na decomposição, e as minhoquinhas aqui que aceleram, na verdade elas ajudam as bactérias e os fungos e se alimentam da matéria orgânica que a gente produz, e depois ela processa essa matéria orgânica e vai virar uma terra. Se a gente olhar aqui,
Isso aqui eram cascas de frutas, legumes daqui de casa. E olha só, agora a gente só tem uma terra preta, úmida e extremamente rica em nutrientes, sem cheiro ruim nenhum, que a gente pode usar nas nossas plantas. Agora eu vou mostrar como que a gente faz para utilizar as 3 caixas da composteira. A gente sempre começa com 2 caixas, a caixa 1 e a caixa 2. A caixa 1 é chamada de caixa coletora, porque é nela que a gente vai coletar o chorume que vai sair aqui por essa torneirinha. Então, essa caixa ela fica parada no fundo, eu nunca vou mexer nela, só vou mexer nela para abrir a torneira e tirar o composto. Na verdade, tirar o chorume. As caixas 2 e 3 são as caixas digestoras. Nelas, eu vou precisar fazer diversos furos no fundo, não sei se está dando para ver aí bem. A cada 4 centímetros, mais ou menos, eu faço um furo com uma broca tamanho 5 milímetros. Para que o líquido que é produzido na decomposição consiga descer e ir para a caixa coletora, e depois eu tiro pela torneira. E também, para depois que eu colocar a caixa 3 aqui em cima, para que as minhocas consigam passar da caixa 2 para a caixa 3 sozinhas. Então não vou precisar pegar as minhocas de baixo para cima, elas sobem sozinhas. Vou colocar uma camada, se ela estiver assim vazia, essa é a minha, eu esvaziei para mostrar aqui. Se ela estiver assim vazia, eu coloco aproximadamente uns 3 ou 4 dedos de terra, então aquela terra preta de jardinagem, que vem de loja de jardinagem, eu coloco aqui de 3 a 4 dedos de terra, vou colocar as minhocas e depois disso eu posso começar a colocar o lixo orgânico e o material seco. Depois que a caixa 2 já estiver cheia, eu vou colocar a caixa 3 em cima. E aí eu continuo o processo normalmente. Não preciso botar mais terra na caixa 3, eu só boto a terra quando eu vou começar a ativar minha composteira. Eu vou colocando o lixo orgânico e a matéria seca. Lixo orgânico e matéria seca até que ela encha. Depois que ela encher, o material ele leva aproximadamente de 2 a 3 meses para se decompor e virar o composto pronto. E aí, depois que a minha caixa 3 estiver cheia, eu tenho que olhar a caixa 2 para ver se o material já está pronto, se o composto já está pronto. Se estiver pronto, eu tiro a caixa 3, passo ela para o lugar da 2, vou pegar o material que está aqui na caixa 2 e vou usar nas plantas. Se for muita coisa, eu dou para os meus vizinhos, para os meus amigos, né? Mas aí eu já transformei o meu lixo em uma terra rica em nutrientes. E aí passei a 3 para baixo, esvazio a 2, boto ela em cima e continuo enchendo ela. Então, a caixa 2 e a caixa 3, elas sempre vão ficar sendo alternadas, né? E aí depois a 2 encheu, eu olho, a 3 já deve estar pronta, esvazio ela, passo a 2 para baixo e passo a 3 para cima. Essa composteira, ela já é vendida hoje em dia na internet, né? Então a gente já consegue comprar a composteira pronta, já montadinha. Porém, é possível também fazer a sua própria composteira. Essa daqui eu comprei as 3 caixas, então elas não tinham os furos, eu precisei furar. E precisei também fazer um furo aqui embaixo para colocar a torneira. Só que saiu muito mais barato. E também a tampa, né? Só que essa tampa é uma tampa que ela fica solta, ela não fica totalmente vedada. Por que não pode ser uma tampa que vede? Porque precisa ter oxigênio no meu sistema. Eu vou mostrar para vocês um terceiro tipo de composteira doméstica que na verdade sai mais barato ainda. É uma chamada composteira de baixo custo. Para essa composteira doméstica de baixo custo, eu vou utilizar baldes de margarina ou de óleo de soja, óleo de algodão, que são usados em restaurantes e padarias.
Então, esses estabelecimentos, eles compram óleo vegetal e margarina nesses baldes que têm aproximadamente 15 litros. E aí, eles descartam também esses baldes. Em alguns lugares, eles já vendem. Então, a gente pode utilizar esses baldes para fazer a nossa composteira. A minhoca que a gente utiliza no processo de compostagem é chamada de minhoca vermelha ou minhoca californiana. A gente usa essa minhoca principalmente porque ela tem a capacidade de se alimentar de materiais frescos. As minhocas que a gente encontra na terra, no nosso jardim normalmente, elas tendem a se alimentar de materiais que já estão num processo avançado de decomposição. Por isso que a gente opta pela minhoca vermelha ou minhoca californiana, que é um outro nome. E a gente consegue encontrar essa minhoca, hoje em dia, em grupos na internet, né? Então já existem nas redes sociais grupos que tratam de compostagem e as pessoas doam minhoca. Tem alguns locais que vendem também. Mas se você conhece alguém que tem já uma composteira em sua casa, certamente essa pessoa vai poder te dar algumas minhocas gratuitamente, porque elas se multiplicam muito. Então você não vai precisar comprar, gastar o dinheiro nisso. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido bem como é que se faz uma compostagem em casa. E até o próximo vídeo.